Bem-vindos ao Know-How Cast, mais um episódio aqui do nosso podcast da Know-How. Hoje aqui a gente vai falar de um assunto um pouco tradicional nosso, mas sempre se reinventando. Hoje eu tô aqui com o meu fiel escudeiro, Alexandre. Não é, Alexandre? Como que você tá aí, meu parceiro? E aí, Art? Boa tarde, pessoal. Noite, dia, que horas você já era assistindo, né? Parece que eu tô falando de uma rádio aqui, né, cara? Pô, e aí, Paulo, meu parceiro, né? Aquela vibe tiozão, né? Mas muito feliz de estar mais uma vez aí, agora com esse super associado, super parceiro nosso, para falar desse assunto tão importante, né? Mais uma vez, obrigado. É isso aí, a gente vai falar de vendas 10.0, sem brincadeira, cada vez mais as vendas estão se reinventando, mas é um assunto, um pouco brincadeira que eu estou falando agora, mas sempre é um assunto importante tratar, porque é o que tem que, como você empresário, você sempre tem que estar ciente desse assunto. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, nosso presidente da Vertical de Vendas, não é, Tom? Fala um pouco aí. É isso aí, e aí galera, tudo bem? Tudo bom, Art? Tudo bom, Alexandre? Tamo junto, e aí know-howters, são os know-how internautas, né? E Tom, cara, esse assunto, o que você está achando que você tem tratado com os nossos associados aqui da Know-How sobre vendas, sobre pitch de vendas, estruturação de departamentos comerciais, como que tem sido isso para você? E também se você quiser falar um pouco da sua trajetória, eu acho que é importante para a galera entender por que você é o presidente de vendas, né? Isso eu acho que é bem legal entender. Legal. Cara, assim, eu vejo uma dor muito grande no mercado, principalmente a questão do operacional, né? Então, toda empresa que eu estou indo fazer consultoria ou até mesmo implementar algum processo, eu vejo que o operacional, ou seja, o cara ali, o vendedor mesmo, eles têm muito bloqueio ou talvez até medo de vender. Uhum. Né? Então, assim, a gente sempre teve a questão da venda, no caso, ela sempre foi algo meio, digamos assim, as pessoas têm um bloqueio, né? Uhum. Quando você fala de vendas... Mas você acha que por que isso, bloqueio? Eu vejo que a galera sempre quer vender mais, sempre quer mais marketing, mas por que bloqueio exatamente, Tom? Bloqueio vem de cultura, crenças. Sabe aquela história, quando você está começando no mercado de trabalho, aí sua mãe chega para alguém e fala assim, arruma um emprego lá para meu filho, qualquer coisa serve, até vendedor. Ah, entendi. Então, sabe? Isso de uma forma meio pejorativa, às vezes, exatamente. Né? É o estigma que tem hoje, assim, cultural, em termos de vendas. Cara, eu até digo assim, por exemplo, desculpa te interromper, Tom, que tem uma coisa bem bacana que eu estava vendo sobre essa parte cultural, de como que a cultura do Brasil, hoje, ela interfere assim nas empresas, né? Até um assunto recorrente que eu discuto, que tem muito aquela questão da galera ser fechada. O brasileiro, ele é fechado, e principalmente aqui o Campo Grandense, onde que a gente está, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a galera é bem fechada. E você acha que isso reflete também num vendedor, também isso na área de vendas? Com certeza. Uma das, por exemplo, das dificuldades que a gente tem quando a gente vai implementar algo, eu gosto muito da ligação, ou então o presencial. Gosto muito. Gosto do WhatsApp também. Mas eu acredito que para venda, principalmente na conversão, de você fechar uma venda, ou você ligando, ou você no presencial, você gera muito mais conexão. E algo que eu vejo, por exemplo, no mercado, é a galera cada vez mais fugindo disso. E indo, por exemplo, para o WhatsApp, cada vez mais. E até eu vejo, por exemplo, vendas que, cara, se fosse numa ligação, você fecharia no WhatsApp e acaba perdendo. Então, assim, porque isso, claro, a tecnologia, ela vem, ela ajuda e é fantástico, o digital, ele a gente sabe o quanto que a gente necessita dele. Só que, por outro lado também, o digital, ele acabou tirando esse contato pessoal com as pessoas, e a pandemia veio para agravar mais ainda isso aí. Eu tenho até uma questão, assim, que eu acho que é uma dica para a galera aqui que tá nos escutando, nos vendo, que, assim, quando é o momento certo para ligar, Tom? Eu acho que esse até é um gatilho, uma ideia bacana a galera entender. Eu também entendo que você também tem essa formação de coach, que é muito bacana, que também te ajuda a ter essa questão de desenvolvimento pessoal. Você entender sobre perfis e também entender sobre rapport. Eu acho que isso auxilia bastante. Mas quando que é o momento certo para ligar? Art, eu acho que ia completar a sua pergunta também. Ia ser legal um processo de vendas rápido, um que você acha eficiente. Porque a gente vê, os associados, eles têm essa dificuldade. Pô, será que eu começo pelo WhatsApp? Será que eu começo já ligando? Será que eu espero ele vir até a minha loja?
qual que seria o processo ideal de vendas, né? Que você acha um eficiente, assim, que você acha que tem resultados? Ok. Eu vou começar da última pergunta para depois encaixar. Os caras ficam olhando. Era para ser um complemento, né? Mas acabou virando. Os caras ficaram mais entrevistador. Mas é que assim, é um assunto, cara, que particularmente eu adoro. Sim, e as faz pessoas todo têm sentido. que gostar desse assunto, né? E no empreendedorismo, não tem como você fugir da venda. Para você crescer no negócio, você tem que vender. E vender muito, né? Vender cada vez mais. Um processo de venda que eu vejo que funciona, que é o básico de tudo, ele começa no marketing. Aí vem aquela questão, né? Ah, mas venda e marketing não se mistura. Eu falo que se mistura. Na verdade, tem que andar junto, né? Marketing e vendas. A equipe de marketing com a equipe de vendas, elas têm que estar alinhadas. A gente vê em algumas empresas, eu vejo que às vezes tem até um atrito, sabe? Não, a gente não vendeu porque o marketing não fez a parte dele. Ou o marketing fala, não, nós fizemos nossa parte, mas os vendedores não venderam. Então tem que estar alinhado. Então, um processo que eu até ensino isso, é o método AQC, que é atrair, né, atração, qualificação, conversão. Então, ele é um processo que existem inúmeros processos que você coloca várias outras coisas no meio disso, mas quando você resume, é isso. Você atrair, através do marketing, aí tem N estratégias para você atrair esses leads ou esses prospects. Qualificar, que é algo extremamente importante nas vendas, e depois a conversão, certo? Dentro de cada uma delas existem inúmeras estratégias e técnicas para você usar. Mas esse é o método que você deve seguir. E nessa ordem. Atração, qualificação e conversão. E qual que é o momento ideal para ligar? Eu acredito que é na qualificação já. Por exemplo, chegou o lead para você, né? E aí, quem está ouvindo e não sabe o que é lead, eu sempre falo o seguinte, eu gosto de falar assim, o lead, ele é o contatinho. Né? É o contatinho que você vai entrar em contato com ele, né? Então, o marketing faz um trabalho lá, legal, bacana, e chega para você lá o contato. Esse é o lead. Então, quando vai se fazer a qualificação, eu já gosto de ligar. Por quê? Eu sempre separo o seguinte, atração, quem vai fazer o marketing deve ser uma pessoa e uma outra pessoa que vai fazer a qualificação e a conversão, certo? Na qualificação, já é interessante você ligar, né? Para já gerar conexão, certo? E identificando, por exemplo, na qualificação que esse cliente ele é o cliente ideal para o que você vende, você já dá o segmento ali já no pitch de venda e vai para a conversão. A qualificação, o que é, né? O que é qualificação? Nada mais é do que realmente separar se aquele lead, se aquele prospect, aquele contatinho, ele é o perfil ideal para comprar de você ou não. Certo? É que nem todo mundo é o seu perfil ideal de cliente. Exatamente. Eu acho que isso é muito interessante. E eu gostei muito do que você fez agora, Tom. Não é que a gente duvida da capacidade do empreendedor hoje, do nosso ouvinte aqui, explicar o que é lead. É porque cada vez mais tem termos que... Todo dia surge um termo diferente, né? Inclusive, a gente fala de cliente ideal, é o ICP. Que todo mundo fala, né? Então, muito legal. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. E assim, é algo, por exemplo, que em todas as empresas que eu vou, ou da consultoria, ou fazer palestra e treinamento, eles gostam por conta disso. Por exemplo, eu estudei todos os termos técnicos e siglas e tudo mais, só que eu não uso. Ou quando eu uso e explico. Porque, por exemplo, se eu for falar para alguém, você sabe qual que é o CAC? A pessoa fala, o que é CAC, velho? Entendeu? CAC, custo de aquisição por cliente, é diferente. Você sabe qual que é... Você tem algum CRM? CRM é mais conhecido, mas tem gente que fala, o que é isso? Sabe? Então, as siglas, elas são legais, só que eu praticamente quase não uso, eu já vou falando. Então, isso é legal, que as pessoas entendem de fato. Mas esse processo que a gente está conversando... Ele funciona por quê? Porque você faz uma estratégia para atrair, você qualifica qual que é o seu cliente ideal, o perfil de cliente ideal ou não, se ele se encaixa ou não, e aí você vai pegar só aqueles que se encaixam no seu perfil de cliente e você então vai fazer ali a conversão. Certo? Eu acho que também é bom o vendedor ele ter o feeling, né? Porque às vezes, muitas das vezes a gente já está descartando de primeira. Né? Tem que ter um cuidado ali, que às vezes analisar.
E uma coisa que eu estava vendo, que você até falou um momento ali do cérebro é o marketing, a vendas é o coração, né? Eu vi um novo agora, então vamos ver se é bacana, né? Que os diretores da empresa, né, CEO, né, tem que ser o cérebro, né? Os líderes, né, a galera assim de coordenadores, gerentes, né, tem que ser o coração para animar a galera e o pulmão vai ser o operacional. Eu tinha visto isso também, achei bem interessante compartilhar aqui com vocês. Porque toda hora tá tendo termo novo, né, Tom? E as vendas, cara, aliado do marketing, vão trazer resultado. Mas eu também teve um assunto que você comentou até no workshop aqui da semana passada. Eu sei que a galera deve estar se contextualizando por causa dos dias, né, aqui do lançamento. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. Né, também dessa parte da retenção, né, Tom? Que também faz parte, né, de a gente vender novos produtos para os mesmos clientes, mas também faz parte da venda. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, se usa sempre o termo pós-venda. Eu não gosto de usar esse termo, tá? Eu já uso acompanhamento, que aí já traz um conceito diferente de você falar pós-venda ou acompanhamento. Então, eu digo o seguinte, que a pós-venda ou acompanhamento já é a pré-venda da próxima venda que você vai fazer para aquele cara. Algumas empresas eu vejo que tem esse problema, sabe? Ela vende, depois que vende, ela esquece o cliente, ela abandona o cliente. E aí é onde a gente a gente pega um problema muito grande. Porque imagina uma caixa d'água, né? Onde a caixa d'água é a sua empresa e a água que você põe ali dentro são os clientes. Tá? E você está o tempo todo colocando água ali dentro. Só que tem um furo lá embaixo, né? Que é, por exemplo, o caso você não cuidar desse cliente. Não adianta nada você colocar muita água ali dentro, que a água vai vazando, ela vai embora. E você nunca está com a caixa d'água cheia, certo? É muito importante você trazer novos clientes. Só que é extremamente importante você manter os clientes que estão dentro da sua empresa. Tom, e é até mais barato, né? Tem alguns estudos que mostram que chega até 7 vezes mais... É 7 vezes mais caro você ir atrás de um novo cliente do que vender para a sua própria base, né? Claro. Então, é muito mais eficiente hoje em dia você manter a sua base aquecida, né? Sim. Continuando oferecendo produtos, enfim. E assim, se a gente for analisar de fato, quando a gente faz um trabalho de tráfego, de marketing para trazer novos clientes, você paga. E eu sempre falo o seguinte, até no workshop aqui eu perguntei, quem já comprou cliente? Né? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei, não, vocês compram cliente, todo mundo compra cliente. Né? Quando eu faço um tráfego lá, boto lá R$3.000 para rodar no Facebook, os clientes que vieram, eu comprei, eu paguei, comprei. Tudo, né? Tudo você está comprando, até a fachada. Você pagou, ir em algum evento para conhecer pessoas, você está comprando. Exatamente. Então, a gente compra o cliente, certo? Só que você compra ele uma vez, ele vai fazer uma compra de você, né? Você vai vender uma vez para ele e as próximas vezes que você vender para ele, você não vai precisar gastar mais com tráfego, não vai precisar mais gastar com propaganda nenhuma, né? É só fazendo um acompanhamento. Então, realmente, é muito mais barato, né, você vender de novo para um cliente seu do que ir atrás de novos clientes, certo? Então, isso aí, eu gosto de colocar isso, né, na cultura das empresas, de fazer um acompanhamento com esse cliente, sabe? E acompanhamento mesmo, de fato, né, de entender se ele está gostando do produto e tal, e de fato qual foi o resultado que ele teve, e ainda mais, né, satisfação, saber se ele indicaria para alguém ou não e tal. Aí entra na questão de indicação, né, uma KPI que a gente... mede, né, que é o nível de satisfação do cliente, né, que o quanto que esse cliente indica a sua empresa, o seu produto para outros clientes, tá? E aí você consegue até qualificar os seus próprios clientes. Cara, isso aí eu descobri não faz muito tempo, assim, não é que eu descobri, né? Eu estudei não faz muito tempo. Ao invés de você, além de você qualificar os seus leads, você qualificar também os seus clientes. Né? Sim. Porque assim, porque tem níveis de cliente, né? Tem o cliente, por exemplo, que a gente chama de detratores, que é aquele cara que vai falar mal do seu negócio, ele vai falar mal do seu produto, independente do que você faça. Você pode, eu até brinco, você pode dar um Corolla de presente para ele, que ele vai falar assim, putz, podia ser um Tesla, né? Ele sempre vai falar mal do seu negócio. Tem os clientes que são neutros e tem os clientes promotores, que esses sim vão indicar as pessoas para você. Né? E eu sempre falo assim, quando você for pedir indicação, não peça para os detratores.
Peça para os promotores. Se você pedir indicação para o promotor, ele vai trazer a pessoa sentar na sua frente e vai falar, esse cara vai comprar de você. Às vezes acontece uns casos de outlier que a gente fala, que fogem um pouco do padrão, né, dessas questões, e a gente tem que adaptar. Mas eu sou um pouco contra você, cara. Eu já acredito que a gente tem que tomar medidas corretivas e ativas em relação aos detratores. Né? Eu acho que isso que é estrategicamente falando. Né? Porque muitas das vezes a gente já está desistindo desse cliente. Eu acho que esse não é o ponto ideal. E também com os clientes neutros a gente ter ações. Na verdade, a gente vai ter ações com todos eles, independentemente disso, para que eles se tornem promotores. E com promotores a gente faz novas ações, seja de expansão, ou seja de upsell, cross-sell, isso vai ser muito independente. Mas então, eu estava pensando aqui um assunto que a gente comentou no início, que eu não queria deixar que se esquecesse aqui nessa conversa, que é como esse lado pessoal, esse lado seu de coach, esse lado, enfim, de desenvolvimento pessoal, venha colaborar com essa ideia de vendas, porque pessoas compram de pessoas. Eu acho que isso que a gente acaba esquecendo. A gente hoje, o processo de vendas está cada vez mais robusto, né? Até eu fui numa palestra da Gisele do Reclame Aqui, que tem a etapa certa em quando usar os aplicativos e a tecnologia, mas a gente nunca vai esquecer da humanização. Não pode esquecer da humanização. Exato. E é isso que eu queria que você tratasse agora desse assunto. O quão é importante para você agora, nesse exato momento, dessa trajetória da sua vida como tom das vendas, como isso te ajuda, né, em tudo isso? Então, é extremamente importante porque eu sempre falo o seguinte, o vendedor ele é 20% técnica e 80% emocional. Porque para você, o vendedor mesmo, aí eu estou falando já nem tanto do empreendedor, porque empreendedor também é vendedor, né? Mas eu estou falando do cara lá na linha de frente, sabe? O que está ali, que vai realmente vender todo dia ali, no dia a dia. Ele leva muito não. É o tempo todo, né? Oferecendo e tendo negativas, entendeu? Por mais que a taxa de conversão seja ótima, seja maravilhosa, entendeu? Eu vi uma vez o Flávio Augusto, ele numa dessas lives e podcast que ele faz, ele comentando que a taxa de conversão dele, na época que ele vendia constantemente, era de 40% a taxa de conversão, que é uma taxa de conversão excelente. Mas mesmo assim, até mesmo o Flávio Augusto, ele de cada 10 pessoas que ele falava, ele recebia 6 nãos. E assim, a gente, levando agora para o lado emocional, né, quando você começa a receber muita negatividade ou nãos e tal, você fica emocionalmente abalado. Então, o meu trabalho, o meu conhecimento na parte de inteligência emocional é justamente de trabalhar para que o vendedor, mesmo ele recebendo não, mesmo ele não vendendo, que ele continue com o emocional dele intacto. Porque se ele estabelecer ali qual que é a taxa de conversão dele, e seja, por exemplo, 10%, que no geral, a maioria depende, claro, de cada negócio, mas no geral, 10% ali de conversão. Ele tem que entender que ele vai falar com 10 pessoas e ele vai receber 9 nãos. E está tudo bem, entendeu? Está tudo bem. Então, eu sempre... isso me ajuda muito, né? A mim como pessoa, como empreendedor, como vendedor. E eu ensino isso para que as pessoas realmente entendam que foque mais na vitória, nos 5 que você levou, do que nos 9 não que você levou. Né? Você até pode falar. Você até falou aquela vez que eu lembro, semana passada aqui, falando de novo pra galera que é atemporal, né? Mas você falou eu vou sair de casa com um não, né? O não eu já tenho. E como isso influencia na sua venda. Você querendo ou não, já chega com, já tenho o não, vou buscar o sim. E como isso pode dificultar o processo de você fechar, ter a conversão que você tanto espera, né? Exatamente. A nossa mente, ela acredita muito na gente, né? Eu falo assim, do mesmo jeito que a nossa mente ela é extremamente inteligente, ela em alguns aspectos a gente pode colocar que ela é burra. Porque a gente às vezes fala o seguinte, que nem, o não eu já tenho, então eu vou sair para vender porque o não eu já tenho. Inconscientemente, você vai ficar conformado com o não. Porque você já falou para ela que você tem o não. Quando eu saio com a mentalidade diferente, fala, cara, hoje eu não vou me contentar enquanto eu não fechar uma venda. É diferente. Entendeu? Aí você vai receber não até você fechar aquela venda. Então, quando você... E é isso em tudo, né? Não só na venda. Mas quando você já vai falando algo... eu não...
você já traz essa negatividade e a sua mente ela acredita nisso, entendeu? Tem algo muito legal que eu acabo comparando, que a gente acaba no dia a dia, sem querer, eu até falei até um desses dias com uma outra associada, que a gente utiliza muito dos termos da física no dia a dia. Por exemplo, resiliência. É uma propriedade aí dos materiais de se deslocarem do estado original e poder voltar ao seu estado de origem, né? E que é o que a gente acaba tendo utilizar todos os dias. Uma coisa que também aprendi, que é muito legal, é que assim, as empresas elas tendem ao caos. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Não sei se vocês lembram disso em física. E também tem uma outra coisa que é legal, é que existem a todo momento, como a gente fala, ondas construtivas e ondas destrutivas, que isso também é de física, né? Então, eu acho que a gente tem que utilizar desses termos, dessas propriedades dos materiais que sejam, principalmente da parte da resiliência, porque vai escutar muito não mesmo. Eu até eu acompanho o Marcos Marques, o Marcelo Germano, né, todos esses experts aí no meio empresarial, e uma coisa que eu vi que foi muito legal é que estava assim, um sim, né? Tava escrito um sim. Aí ele pegava e aproximava assim o celular, a câmera, aí tava um monte de não. Fazendo um sim. Sim. Então, tipo, milhares, tanto que o cara levou de não, milhões até virar um sim. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que utilizar agora dessa questão até de vendas, né, e o lado pessoal, desenvolvimento pessoal. O que você acha também disso, Tom, dessa qualidade de a gente usar os termos da física? Eu super acho válido e assim, e tem alguns estudos já, por exemplo, agora recentemente, que eles estão comprovando que o nosso corpo ele tem um campo eletromagnético e a gente emana ondas, né? E essas ondas além do nosso corpo. Quando você começa a ver, você fala, cara, isso é muito louco. E acontece, sabe quando assim, por exemplo, você está numa roda conversando, aí a pessoa fala um negócio e fala, cara, acabei de pensar isso, velho. Ele falou, isso aí são trocas de ondas eletromagnéticas. O nosso cérebro, os neurônios, o nosso corpo todo, ele trabalha com ondas eletromagnéticas. E agora tem vários estudos que existe esse campo magnético, cara, onde as pessoas se conectam. Isso é interessante. Aí é onde cria-se o rapport, sabe? Essa conexão. Né? Também tem a questão de time, né, Tom? Às vezes a gente não vê... não estou falando que existe destino, né? Você vai fechar agora com a pessoa, não existe isso. Existe propósito, aprendi esses dias, né? Não existe destino, existe propósito. Certo. Mas que às vezes aquele é o momento de fechamento com a pessoa, que isso é muito difícil a gente também analisar como vendedor. Por isso que até às vezes, quando é o momento certo de ligar, quando é o momento certo de fechar, quando é o momento certo de atrair, né? Será que todo momento a gente tem que estar vendendo também? Qual que é a ideia, né? É complexo, né, falar disso. Eu sempre falo o seguinte, você sempre tem que ser intencional, não interesseiro, né? Então, tudo que eu faço hoje é intencional. Tem uma intenção, tem um propósito por detrás disso. Só que em nenhum momento, por exemplo, eu sou interesseiro. Então, por exemplo, eu gosto muito de gerar valor na vida das outras pessoas, né? Tanto ontem mesmo eu estava lá com o Luiz, né? Que a gente, na última rodada de negócio, eu ofereci, ele ganhou lá e tal. Né, o pitch. E aí eu vou fazer um mês de acompanhamento com ele se ele me pagar R$1. Entendeu? Então, tudo que eu tenho de conhecimento eu vou aplicar na empresa dele sem me pagar R$1. Mas eu faço isso, intencional, por quê? Porque para mim é bom, que eu vou estar sempre na ativa, vou estar praticando, vou estar vendo um mercado que eu nunca trabalhei, que é... farmacêutico, né? Drogaria, né? E aí, isso para mim é bom e eu estou gerando valor na vida dele. Então, assim, nem sempre você tem que estar vendendo. Você não tem que vender o tempo todo, entendeu? Mas você tem que ser intencional o tempo todo. Que isso pode gerar uma venda no futuro. Na realidade, todo mundo é vendedor, né, Tom? Todo mundo é vendedor. Você vendeu a ideia, vendeu o conceito para ele e depois você vai colher isso também. Exato. A gente, às vezes, está vendendo nosso currículo, está vendendo essas ideias, então é muito bacana ter essa concepção. Tom, eu quero aqui, já caminhando para a parte final aqui nossa do podcast, eu queria agradecer imensamente a sua presença, né? É muito legal ter os presidentes, né? A gente valoriza muito vocês e quer valorizar mais. Eu acho que isso é o grande intuito de vocês também trazerem novas ideias para a gente estar implementando. Isso eu estou fazendo com várias outras pessoas. Isso também fica aqui um convite seu
para trazer novas ideias para a gente poder implementar. A Know-how é, na realidade, um laboratório de ideias e inovação para a gente poder dar mais valor, que nem você falou. E eu acho que a venda tem a ver com gerar valor. Eu também, não sei se o Alexandre acompanhou um dos meus momentos como vendedor, mas eu gosto muito de gerar valor, isso por meio do conhecimento, para aí depois conquistar a pessoa para poder chamar ela. É isso. Então, Ale, você quer completar com alguma informação? Cara, eu tinha uma questão polêmica, mas eu acho que a gente conversa no próximo podcast, né? Que o Tom vai vir em vários aí. A gente estava conversando hoje sobre a parte final, né, do converter ali como cliente, como tá tão difícil hoje em dia disso acontecer, exatamente pelas pessoas estarem talvez comprando menos pela emoção e um pouco mais pela razão, né? Mas a gente conversa no próximo papo. Eu discordo disso. Portas abertas. Eu discordo disso, as pessoas compram só por emoção. Mas sabe o que a gente estava falando? Grande parte é emoção. Hoje, por exemplo, no WhatsApp, as pessoas não querem mais saber a informação do produto, elas querem o preço e é isso. Você tem que passar o preço e elas vão entender. É por isso que isso é uma objeção sempre. Isso é uma objeção. Exatamente. Essa é a objeção mais clara. Porque hoje, o que aconteceu? É uma parte até de educação. A galera de vários outros empreendimentos, eles já mostram o preço ali na janela deles. Uhum. E isso gerou o quê? Ansiedade nas pessoas. Porque antes não tinha essa concepção, né? Só para complementar. Mas já gerou polêmica. A gente estava conversando justamente por como a informação está tão disseminada, é tão rápida. A galera já está sabendo os gatilhos mentais que os vendedores usam. Sim. E aí, muitas vezes, você entra no funil ali de vendas e começa a passar por todas as etapas, você já está cansado. Você fala, cara, eu já sei que você vai fazer isso comigo, que você vai fazer o spin, que você vai tentar tal gatilho. Você pode me falar o preço? Então, a galera está mais imediatista e, às vezes, isso acaba atrapalhando a venda um pouco. Por isso que o marketing sempre está se reinventando, as vendas também. E, assim, na questão de conversão, eu sempre falo o seguinte, por que está difícil, hoje em dia, por exemplo, de fechar a venda? Porque a maioria dos vendedores querem fechar a venda no final. Eu fecho a venda antes de começar a vender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Tati. A gente até falou. A Tati, essa semana agora, a gente começou a fazer negócios juntos. Só que a Tati, eu até falei para ela hoje, eu falei assim, eu fiquei te cozinhando banho-maria durante um mês. E eu fiquei gerando conexão com ela. Porque o que eu tinha para apresentar para ela era algo que eu sabia, que na primeira vez que eu sentasse com ela não ia fechar. Então eu fiquei gerando conexão com ela durante um mês. E aí quando a gente sentou para conversar, e eu falei para ela o que eu queria fazer com a empresa dela e com as vendedoras dela, ela amou. Então, quando o vendedor ele tem que entender que, cara, você fecha a venda antes de vender. Entendeu? A venda não é fechada ali depois que você fala o preço. Não. A venda, você já vendeu antes, quando você gerou conexão, gerou valor. Nossa, isso, putz, cara, isso dá para adaptar muito, Tom. Tudo. Porque, por exemplo, uma loja de roupas. A primeira abordagem com a pessoa ali, você já pode ter fechado ou o cara pode ter aceitado. Até o Thiago Reis, na palestra, ele falou, né? O atendimento conta se ele vai comprar ou não o produto. Mesmo ele não precisando, se o cara atendeu ele bem, às vezes ele acaba comprando. Justamente porque ele viu que ele já foi comprado antes, né? A gente vê muito no mercado tirador de pedido, atendente, não vendedor. Então, vendedor, de fato, ele entende de tudo isso. É claro que, assim, existem inúmeras técnicas e estratégias que você pode fazer. Mas quando o vendedor entende isso, que, cara, para mim hoje, fechamento ou conversão é o mais simples. Eu só falo o preço. Porque antes já está decidido que a pessoa vai comprar ou não. E eu consigo identificar isso. Né? E às vezes quando eu vejo que a pessoa não vai comprar, às vezes eu gero, naquele momento eu vejo que ela não vai comprar, eu gero um valor na vida dela, que eu sei que lá na frente ela vai comprar de mim. Muito massa. Isso aí. Ale, você quer deixar suas redes sociais aqui para a galera acompanhar? Depois o Tom fala delas, aí depois volta para mim. Beleza. Aí eu jogo aqui da Know-how e a gente já vai partir para o fim. Bom, gente, minhas redes sociais são Ale Espínola, todas, Facebook e Instagram, porque eu não uso Twitter, mas se eu usasse seria também. Você me encontra lá, ou nas redes sociais da Know-how também, né? Tô sempre aparecendo lá. Então fica aí. Ok, vou olhar para você. Meu Instagram é @tomdasvendas, Tom com N de navio, Tom das Vendas. Instagram e Facebook você consegue me achar lá.
Também não uso Twitter, mas quem sabe um dia, né? Sim. Tom, quero agradecer você imensamente de novo pela presença. Muito bom ter você de verdade. Bom depois gravar um podcast completo aqui. Depois a gente chama o Gabriel. Aí, a gente vai. Esse é um assunto que vai ser destrinchado muito aí no nosso Know-How Cash. Então você aí que não conhece o que é Know-How, que não conhece o Know-How Cash direito, siga a gente aqui nas redes sociais que vão aparecer aqui. Você que está só escutando a gente, então eu vou falar aqui Know-How Cash, como que você escreve, então é KNOW, HOW, _ clube, sem o E no final. Então siga em todas as redes sociais. A minha rede social é Arthur Max NL, caso vocês queiram conhecer um pouco do meu trabalho aí, fiquem extremamente convidados. E Tom, obrigado, Alexandre, obrigado. E até o próximo episódio, galera. Tamo junto. Valeu. Não esqueça de seguir a gente!